Os Homo sapiens, ou seja, os humanos modernos, surgem na África cerca de 300 mil anos atrás. Há 200 mil anos, algumas dessas pessoas deixam o continente africano e começam a se dispersar pelo planeta. Assim, por volta de 30 mil anos atrás, alguns humanos chegam ao extremo leste da Ásia. No planeta que conhecemos hoje, isso marcaria o final da jornada. Afinal, essas pessoas teriam encontrado um oceano impossível de atravessar. Porém, nessa época, o planeta vive um período de baixas temperaturas e a formação de grandes geleiras no hemisfério norte deixa o nível dos oceanos mais baixo. Com isso, a Beríngia, uma porção de terra que funciona como uma ponte unindo a Sibéria e o Alasca, está acima da água. Durante um bom tempo, muitos humanos ocupam espaços dessa ponte. São os primeiros americanos. Porém, por volta de 15 mil anos atrás, a temperatura do planeta começa a subir. As geleiras derretem e a Beríngia começa a ser coberta pelas águas. Muitos humanos que ocupam a ponte marcham para o leste, se espalhando pelo continente americano. O resultado é que, 2.000 anos depois disso, já existem regiões habitadas na América inteira, do Alasca até o sul do Chile. Com o passar do tempo, esses povoados deram origens a diferentes civilizações, cada uma com suas culturas, idiomas e características. E aposto que você já ouviu falar de pelo menos 3 delas. A primeira são os maias, que a partir do ano 1000 a.C. começaram a ocupar algumas regiões da América Central. Bastante avançados em astronomia e matemática, os maias construíram cidades com edifícios imponentes e pirâmides que permanecem de pé até hoje. Já por volta do ano 1300 foi a vez da civilização asteca. Vivendo no território onde hoje está o México, os astecas também ergueram cidades impressionantes, lembradas especialmente pelos seus templos grandiosos. Por fim, temos os incas, que iniciaram a expansão de seu império pouco depois do ano 1400. O povo inca ocupava a região da Cordilheira dos Andes, vivendo em montanhas onde hoje ficam países como Peru, Bolívia, Chile, Equador e Argentina. Agora, por que essas 3 civilizações são sempre as mais lembradas quando falamos dos povos antigos americanos? Bem, essa lista não está errada. Incas, maias e astecas realmente eram bastante avançados. O ponto é que essa lista está incompleta. Estudos recentes estão mostrando que em outras partes da América existiam civilizações com organizações sociais complexas e avanços tão impressionantes quanto os dos povos antigos mais conhecidos. Estamos descobrindo, por exemplo, que a Amazônia também foi palco de um enorme desenvolvimento humano. Estamos falando de populações capazes de criar estradas extensas em meio à floresta, construir barragens e canais para impedir secas e enchentes, produzir solos super férteis, criar fazendas de peixe e tartarugas, além de conseguir modificar áreas enormes da floresta. Mas então por que nós enxergamos essas civilizações da Amazônia como menos desenvolvidas que outros povos antigos? Por que elas não são famosas como os Inca ou os Astecas? Essas perguntas são muito importantes e nós vamos passar por todas essas respostas. Mas antes disso, precisamos fazer uma pergunta ainda mais básica. De onde surgiu essa história de que a Amazônia sempre foi desabitada? No século XVI, quando os europeus começam a pisar na América, a família espanhola Pizarro vem em peso para cá. Mas o objetivo não é conhecer nossas praias ou trazer presentes para os povos daqui. Os 4 irmãos Pizarro se aventuram pelo Novo Mundo para encontrar riquezas e expandir o domínio espanhol na América. Então, participam de conflitos enormes com os indígenas. É um dos irmãos, Francisco Pizarro, que lidera a conquista espanhola sobre o Império Inca.
Mas o que importa para nós é seu irmão Gonzalo. Em 1542, ele organiza uma expedição que parte de Quito, no Equador, em busca do país da canela. Isso seria uma região dentro da Amazônia, riquíssima em temperos e especiarias. Vale lembrar que, no século XVI, época das grandes navegações, as especiarias são um dos motores da economia europeia. Por causa de alguns imprevistos, algumas pessoas se separam da expedição. Esse grupo é liderado pelo explorador Francisco de Orellana e acaba navegando por todo aquele rio gigante que corta a floresta. É assim que surge o primeiro relato europeu sobre a Amazônia, escrito pelo Frei Gaspar de Carvajal, que acompanha a expedição.